Kivitz soltou mais uma heresia. É uma metralhadora de heresia esse hominho. Ele soltou mais uma heresia sobre o inferno. Acho que até você já conhece essa heresia dele, o universalismo. Heresia que qualquer cristão normal sabe que é heresia. Mas, e se eu lhe disser que a linha de pensamento que faz o Kivitz ser universalista, não crer em inferno, é a mesma linha de pensamento que leva cristãos genuínos a rejeitarem inúmeras doutrinas bíblicas. E mais, essa linha de pensamento do Kivitz, que eu vou mostrar aqui o vídeo dele e vou explicar, está presente em muitos cristãos, por exemplo, na hora da tribulação. Eles se posicionam de uma maneira fraca durante a tribulação, durante o sofrimento, por conta de uma heresia que tem tudo a ver com a heresia aqui do Kivitz. E a tentação que o Kivitz passou de duvidar da justiça de Deus é a tentação que todos passam. Quer dizer, ele não, né? Ele já caiu, né? Em tentação. Se você não lidar com isso, você vai se tornar um apóstata também, como ele. Então, curta, comente, se inscreva. Bora lá para mais um vídeo. Vamos lá, gente. Vamos ver o trecho do... Isso aqui é um trecho de uma pregação, ele publicou no Instagram dele. A gente sempre fala assim, ó, você tem que ouvir a pregação inteira. Não tem conserto para isso aqui, não. E é um trecho que ele mesmo cortou, ele mesmo publicou. Então vamos lá, vamos ver o que ele fala. Em essência, ele está dizendo, ó, Deus é muito mal por mandar as pessoas para o inferno. Vamos lá. Você diria de um pai que pega uma criança e coloca viva numa fogueira? O que você diria desse pai? E o que você diria se essa fogueira queimasse para sempre e essa criança ficasse sendo queimada para sempre e ela nunca morresse? E ficasse gritando, desesperada de dor, sendo queimada para todo sempre. O que você diria desse pai? A minha grande crise de fé em Deus, como meu pai, passou por essa esquina, em que me falaram coisas a respeito de Deus, e que Deus era capaz de fazer comigo e com outros filhos dele, aquilo que eu não era capaz de fazer com o meu próprio filho, e eu não pude admitir que eu fosse um pai melhor do que Deus é pai. O que você diria? Vamos lá, então, o que ele está dizendo? Está descrevendo o inferno aqui como a Bíblia descreve. O inferno é um lugar de choro e ranger de dentes, como eu vou mostrar os versículos aí já, e a gente já sabe. O inferno é um lugar em que é o lugar do sofrimento eterno. E ele disse, eu ouvi sobre isso, mas eu não podia pensar que eu era um pai melhor do que Deus Pai. Ele até escreve isso aqui no seu... Tá vendo? Um homem que se torna ateu quando julga melhor que o Deus a quem serve. O que ele está falando aqui? Que essa visão, ele tinha isso, ele pensou, peraí, eu falei, eu não faria isso com meu filho, então eu sou melhor que Deus? Ou seja, então qual a conclusão que ele chegou? Ele não é melhor que Deus. Então, ele pensou, essa visão aqui está errada, isso aqui é a visão da religião, e por aí vai, né? Mas que doideira! Então vamos lá, né? O argumento dele, em essência, é, Deus é bom, logo, ele não envia ninguém para o inferno. Eu sou um pai. E eu nunca faria isso com o meu filho. Colocá-lo no inferno eternamente. E aqui nem estou colocando a ideia que a gente sabe, filho de fato é só aquele que crê em Deus, como declara a Escritura, todo aquele que confessa que Jesus é Cristo, ele se torna filho de Deus, é feito filho de Deus. Ok, mas vamos continuar aqui com a figura que ele está usando aí, porque no final, né, Deus está colocando as suas criaturas, ele que criou essas pessoas, todas elas, e está colocando essas criaturas lá no inferno. Mas vamos lá, que recurso ele está usando para definir quem Deus é? Qual é a fonte aqui de autoridade dele para definir quem Deus é? Ele mesmo. Eu não faria isso. Eu não faria isso. Logo, Deus também não faria. A única coisa que você tem que pensar é, será que você, homem, cheio de injustiça, é uma boa referência sobre o que é justiça? Você percebe que ele abandonou o que a Escritura diz, porque ele diz assim, ó, o que eu ouvi falar. Não, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus vai mandar as pessoas para o inferno e elas vão ficar ali por toda a eternidade, sofrendo. É o lugar de horror eterno e sofrimento eterno, de vergonha eterna, diz Daniel. Então você percebe que ele não tem aqui, ele não usa um versículo bíblico para argumentar. E ainda que use durante a sua pregação, vai ser de maneira distorcida. É óbvio, é óbvio. Então o senso de justiça dele, que define quem Deus é ele mesmo, é ele como pai. Mas a pergunta é, alguém que é por injustiça, como nós, seres humanos, pode ser a referência do que é justiça? Como você sabe quem Deus é? Qual é a vontade dele, o que ele quer? Há duas maneiras de você conhecer alguém. Primeira maneira, pessoalmente. Você convive com aquela pessoa, você conhece aquela pessoa. Segunda maneira,
através do testemunho de outra pessoa. Eu não vi Deus. Sendo assim, resta-me o testemunho de alguém que o viu, de alguém que falou com ele. A Escritura é isso, é o testemunho dos profetas e apóstolos. E a Escritura, ela tem o testemunho de Cristo, que ela, a Escritura, é a palavra de Deus. Jesus cita 295 vezes o Antigo Testamento, chamando-o de palavra de Deus. Por exemplo, Daniel, que Jesus chamou de palavra de Deus. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eternos. E nós temos as palavras do próprio Jesus. Ele disse assim, ó, eu ouvi falar aí, querendo dizer que a religião disse, né? Sempre esse papinho. Não, foi o próprio Cristo que disse isso. Se a tua mão te faz tropeçar, corta-a. Melhor é entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. É muito interessante isso, porque hoje eles usam essa expressão, né? A religião é má, a religião usa o medo para para atormentar as pessoas. É o próprio Cristo aqui quem está dizendo. Se você fizer o que é mal, você vai para um lugar em que você vai sofrer eternamente, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. É o próprio Cristo, tá? Não são os fariseus que distorceram a religião e estão utilizando o medo para prender as pessoas. É o próprio Cristo quem está dizendo isso. Aqui então a gente tem o testemunho sobre quem Deus é. Você pode conhecer alguém através de duas maneiras, pessoalmente ou testemunho de alguém. Então se eu digo, o João não gosta de maçã. Alguém me pergunta, como você sabe? Eu retruco, eu conheço o João pessoalmente. Ou então eu digo, uma pessoa que conhece o João me disse isso. Dizer simplesmente, o João não gosta de maçã. Mas como você sabe? Você o conhece? E aí, alguém que o conhece te contou isso? E eu digo simplesmente assim, não. Nada disso, eu nunca ouvi ninguém, eu não conheço ninguém que o conhece. Mas eu acho que ele não gosta de maçã porque eu não gosto. Já que eu não gosto, logo ele não deve gostar também. Você pode até supor, por dedução lógica, que o João não voa, porque você nunca viu nenhum homem voar. Homens não voam, homens não possuem a capacidade de voar. Mas sem conhecer alguém, sem ter alguém que conheceu essa pessoa, supor a vontade dela, o querer dela, se ela gosta de maçã ou não, pensando no seu gosto, é burrice em qualquer esfera, quanto mais em relação a Deus. Lá no Éden, Deus proibiu o homem de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era pecado, porque Deus disse. Mas e se Deus proibisse a figueira? Olha, não pode comer da figueira. Então a figueira seria errado. Por que, por exemplo, o homossexualismo é errado? Eu sempre vejo as pessoas falando sobre vários argumentos, o argumento natural e por aí vai. Mas o grande argumento é o seguinte, é errado porque Deus disse. Se Deus dissesse que era correto, seria correto. Mas é errado só porque Deus disse. Ele é a justiça. É Ele quem define o que é certo ou errado. É por isso que quando Paulo fala, por exemplo, em predestinação, que Deus predestinou quem seria salvo antes de ter feito, essas pessoas nem tinham feito o bem ou o mal e Deus já os havia predestinado. Paulo lança uma pergunta retórica após falar isso, lá em Romanos 9, que era a pergunta de muitas pessoas. Há injustiça da parte de Deus? E aí Paulo vai responder essa pergunta, ele vai desenvolvendo o seu argumento e conclui assim para aquele homem que estava dizendo aquilo, que o Deus está sendo injusto ao predestinar. Paulo responde assim, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Essa é a resposta de Paulo. Quem é você? Você é todo injusto, você é barro. Você quer discutir com Deus o que é justiça? Ora, ao longo da minha caminhada, eu lia e leio algumas coisas na Escritura, e aí às vezes na minha caminhada, aquilo me parecia assim, não fazer sentido. Parecia-me injusto. E aí a única coisa que eu questionava era, eu interpretei o texto da maneira correta? Os homens de Deus, deixa-me ver, o que os homens de Deus falaram ao longo da história sobre esse texto? E se eu tiver certeza absoluta, não, essa é a interpretação correta. Pronto, se encerravam os meus questionamentos. As dúvidas às vezes continuavam, do tipo, eu não sei, não entendo ainda. Mas se é assim que o texto diz, acabou. Simples. Só de pensar que uma ordem divina, que uma atuação divina é injustiça, isso já é pecado fruto de um coração rebelde. Ele é bom. Deus é bom, ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal, declara Abacuque. Ele é perfeito em tudo o que faz. Olha que coisa, uma vez me perguntaram assim, pastor, como vai ser
Se eu vou para o céu e um parente meu vai para o inferno e eu vou ver o meu parente ali no inferno por todo sempre? Eu não lembro se foi o R.C. Sproul ou John MacArthur que deu a seguinte resposta: não haverá problema. Porque lá, no céu, você não terá mais pecado. Você será como Cristo mesmo, você terá o mesmo coração de Cristo, a mesma mente de Deus. Portanto, você estará cheio da justiça de Deus. E você vai até se alegrar em saber que um parente seu foi condenado. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Hoje você pensa de maneira injusta ainda, porque nós ainda temos pecado. Se dissermos que não temos pecado, nos enganamos. E é por isso que às vezes nós ficamos em crise. Olha, esse texto aqui, olha, Deus disse que vai fazer isso. Ah, não pode. Às vezes nós pensamos que algo que Deus faz é injusto. Isso tem tudo a ver com a nossa injustiça. Nenhum pai humano enviaria o filho para o inferno, pensa o Kivitz. É verdade. Ou melhor, como ele disse ali, para uma fogueira. Ok, mas nenhum pai humano também enviaria o seu filho para a cruz. Eu não enviaria meu filho para ser torturado, humilhado e morrer lentamente numa cruz em prol de pessoas que pediam a morte dele. Você faria? Claro que não. E quem diz que você não faria é a Escritura. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aqui, obviamente, tem uma diferença da nossa argumentação. Aqui, no texto de Paulo, quem morre é você. Pelo homem bom, você talvez morreria. Pelo homem mau, nem mesmo você morreria. Mas nós não estamos falando aqui de você morrer, mas de você entregar o seu filho. Então, pensando como Paulo, se pelo mal eu não morreria, pelo homem mau eu não morreria, muito menos deixar o meu filho morrer. Ou seja, pela lógica e justiça de um pai humano, nem salvos nós seríamos. E tudo isso que nós estamos falando aqui sobre a justiça de Deus e as nossas crises, Deus, aqui o Senhor não está sendo justo, isso aqui vale para qualquer coisa. Eu lembro quando o meu primeiro filho faleceu, meu segundo filho nasceu e, de acordo com o médico, já estava quase morto, a gente tinha certeza de que ele iria morrer. Até aquele momento foi o pior dia da minha vida. E a gente tinha certeza que ele iria resistir. Mas nós estávamos em paz, tanto que a doutora disse isso para nós. Poxa, os pais costumam ficar apavorados, mas vocês estão em paz. E é uma coisa milagrosa, porque por dentro estava arrebentado, mas de alguma maneira a gente transmitia paz ali. Mas por quê? Porque eu não questionei. Porque eu? Isso é justo? Não. Porque eu tinha certeza que eu sou pecador e que Deus é perfeito, tudo que Ele faz é correto. Foi isso que me deu consolo. O sofrimento continuava, a dor estava ali, mas eu tinha uma paz. Por quê? Porque eu não tinha dúvida. E por que eu não tinha dúvida? Porque eu tinha certeza da justiça de Deus. E eu também tinha certeza de meu pecado, de que eu sou mau. Sabe, e eu falo isso aqui para vocês do fundo do meu coração, que justamente por isso, eu não questionei, eu sabia que eu sou pecador, e que, não que aquilo ali aconteceu por conta de um pecado direto. Eu não estava em pecado, pelo menos não que eu saiba. Mas eu sou pecador. E Ele é perfeito em tudo que faz. Portanto, isso que acalmou meu coração. Saber, bendito seja o Senhor. Como Jó disse, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor. E aquela experiência que naquele momento eu não entendia, de quase perder o filho ali, foi uma das coisas, assim, uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. As pessoas da minha igreja dizem, você é outro pastor, depois que o Daniel nasceu, depois que nasceu quase morto. Porque Deus faz isso. Ele usa uma coisa ruim para o bem. Eu acredito então que muitos momentos de infelicidade que passamos, de fraqueza na hora da tribulação, passa por ideias assim. Ah não, isso Deus não faz. Não, o fato de você não entender o que Deus faz, não significa que Deus não faça. Ele é juiz, Ele é o justo juiz, Ele é perfeito. Nós não, nós somos podres. O nosso senso de justiça ainda está completamente abalado. Então, eu e você precisamos aprender a confiar. Eu acredito, inclusive, que se a fraqueza que muitas vezes nós demonstramos na hora do sofrimento tem a ver com isso, da gente achar que a gente é mais justo do que Deus, como aqui ele mostra, eu acredito também que a rejeição de muitas doutrinas bíblicas, como a predestinação, passa pelo mesmo caminho de rebeldia de se achar mais justo do que Deus. O texto é claro de que Deus predestinou antes da fundação do mundo. Infelizmente, as pessoas não querem ver, por conta de um coração que se acha mais justo do que Deus. Por isso, Deus diz para o seu povo, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter de seus maus caminhos, eu vou perdoar o pecado e sarar a terra. Mas tem que se humilhar. Ele que é justo. Eu muitas vezes ainda falo, nossa, mas isso aqui me parece injusto.
Mas se Deus disse que Deus disse que é justo e é correto, eu ponho a mão na boca, porque bendito seja o Senhor. Ele é que sabe o que é correto. Deixe seu comentário aqui, Deus abençoe, até o próximo vídeo.